Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma devocional, Pega Visão, da nossa juventude, da comunidade cristã Novo Amanhã, Juventude Relevante. Eu sou a Letícia e estarei com você aí nesses próximos 15, 20 minutinhos, trocando uma ideia a respeito de um tema muito bacana que nós vamos tratar na nossa série de bate-papos e na nossa série de devocionais aqui no nosso canal Relevante, beleza? Coração, tá bom? Hoje o nosso tema é Li, e agora? Quantas vezes você já leu um livro e esse livro, assim, não fez muito sentido para você? Você leu e nada aconteceu. Ou você leu e pouco acrescentou na sua vida. Já aconteceu com você isso? Já aconteceu de você, de repente, participar de uma palestra, vamos falar assim, de coach, por exemplo, e nessa palestra você saiu dali a mesma pessoa, nada mexeu com você, nada aconteceu, nada te incentivou a mudar, a buscar algo diferente. Isso muitas vezes acontece quando a gente se propõe a ler a Bíblia. Muitas pessoas já leram a Bíblia, assim, mais de 4, 5 vezes, a Bíblia inteira, a Bíblia na íntegra. E aí, muitas dessas já me disseram assim, Lê, eu li, entendeu? Assim, completei a leitura. Mas, assim, nada mudou, nada nada foi transformado, nada aconteceu. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas leem a Bíblia. Alguns leem a Bíblia por curiosidade, apenas para ver o que tem. Outros leem a Bíblia para aumentar o seu teor literário, né? O seu vocabulário literário, para aumentar a sua lista de livros já lidos, porque muitas pessoas têm a Bíblia apenas como um livro, né? Um livro histórico. Muitas pessoas leem a Bíblia para saber como responder algumas perguntas que algumas pessoas fazem, em especial nas redes sociais, enfim. Os motivos para que as pessoas leiam, façam a leitura da Bíblia são vários. E aí, nesse mês, então, de julho, a gente vai estar falando como a gente pode se beneficiar da leitura da Bíblia. O que a Bíblia pode acrescentar na nossa vida? E de que maneira isso acontece? Então, a gente vai fazer as nossas séries de devocionais a respeito disso, beleza? Li e agora? O que acontece depois que eu li? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. A gente vai fazer a nossa leitura hoje em 2 Timóteo, tá bom? 2 Timóteo 2, 3, versículo 16 e 17. Hoje eu tô na minha Bíblia de papel, porque o meu aplicativo realmente está muito ruim. Não sei se vocês usam o aplicativo YouVersion, mas no meu celular ele tem fechado toda hora. Então, não sei o que acontece. Daí, então, estou usando a Bíblia de papel. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte, 16 e 17, tá bom? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está falando que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Nenhuma dos autores que escreveram a Bíblia escreveram por si só, acharam que tinha que escrever e escreveram. Na verdade, todos eles foram inspirados diretamente por Deus. Alguns receberam a revelação e logo já escreveram, outros foram recebendo a revelação. E aí escreveram depois, enfim. Mas todos eles foram inspirados diretamente por Deus. Não há nada escrito aqui em nossa Bíblia que tenha sido saído da cabeça do ser humano. Simplesmente porque ele achou que tinha que escrever, tá bom? E aí, aqui traz algumas das
funcionalidades, das utilidades da Bíblia. Diz aqui que ela é útil para o ensino, para nos ensinar, para a repreensão, ou seja, para nos repreender, para nos corrigir, para a correção, para a educação na justiça, para que nós, seres humanos, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, ela nos ajuda, ela nos ensina a estar prontos para realizar boas obras. Daí, a gente vai ver hoje, então, 2 benefícios, tá? Tá, você leu a Bíblia e agora? Você precisa ser beneficiado em 2 pontos quando você lê a Bíblia. Você costuma ler a Bíblia? De verdade, de boa, assim. Não lê a Bíblia, lê de vez em quando. O ato de ler a Bíblia, ele pode ser um ato corriqueiro, você pegar, ler e pronto, só para dizer que você leu. Ou você pode pegar a Bíblia, ler, esperando que Deus fale com você. Essa segunda opção é a opção que a gente tem que tornar um hábito. Pegar a Bíblia e ler esperando que Deus fale com a gente. Porque é através da palavra de Deus que Ele fala com a gente, né? Então, a gente precisa ler crendo que Ele falará com a gente. Daí, o primeiro benefício que a gente tem, a primeira coisa que acontece quando a gente lê a Bíblia esperando que algo aconteça, é nós sermos convencidos que nós não somos perfeitos. Nós sermos convencidos que nós somos pecadores, que a gente vacila, que a gente erra. Este é a primeira coisa que tem que acontecer depois que você lê a Bíblia. Qualquer trecho da Bíblia. Aí você vai falar assim para mim, Lê, então quer dizer que sempre que eu ler a Bíblia, Deus vai mostrar que eu tô errado. Sim. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Na Bíblia diz assim que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Então, a gente sempre vai ter algo que precisa de um ajuste da parte de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, ela precisa nos mostrar isso. E ela sempre nos mostra, mas lembra que eu comentei que a gente lê a Bíblia e quando a gente lê esperando que Deus nos mostre algo na Bíblia, que algo aconteça, então a primeira coisa que acontece é a gente reconhecer que a gente vacila, que a gente erra, que a gente peca. E aí, a gente lendo a Bíblia, a gente percebe o quanto a gente precisa ajustar algumas coisas na nossa vida. Ajustar as coisas na nossa vida com relação às pessoas que estão ao nosso redor. Ajustar as coisas na nossa vida com relação no que diz a gente mesmo, a nossa relação com a gente mesmo. Ajustar as coisas com relação ao meu contato, o meu relacionamento com Deus. Então, tudo isso a Bíblia vai estar nos instruindo, nos mostrando no que é que a gente tem vacilado. Daí, a gente vai lá para Lucas 5,31. Lucas 5,31 diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Esse trecho, esse versículo, ele está no contexto de quando Jesus, ele come, ele vai visitar lá uma determinada cidade, e aí ele senta à mesa junto com um monte de pessoas pecadoras, e que a sociedade, assim, excomungava, sabe? A sociedade julgava pra caramba. Então, prostitutas, ladrões, mercenários, estelionatários, enfim. Tinha de tudo aí nessa mesa. Daí, os fariseus falaram assim, pô, Jesus, mas espera aí, por que você está sentado na mesa com essas pessoas? Essas pessoas não são dignas da sua presença. E aí, então, Jesus diz isso, que os sãos, eles não precisam de médico. Quem não está doente, não precisa de médico. E sim, os doentes. Aí ele diz no versículo 32, não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, quando a gente lê a Bíblia, ela nos mostra como nós estamos doentes em algumas áreas da nossa vida. E aí, ela nos traz o remédio, que é Jesus Cristo. Esse tema da devocional desse mês, eu tenho lido o livro que chama-se Enriquecendo com a Bíblia. Deixa eu pegar o nome do autor aqui para vocês.
Enriquecendo-se com a Bíblia. O nome do autor é o... cadê? A.W. Pink. É o nome do editor, do autor. Daí, ele traz uns pontos muito legais que vale a pena a leitura. Por que a gente lê a Bíblia e nada acontece? Então, a nossa devocional está saindo desse livro, tá bom? Daí, quando a gente, então, lê a Bíblia, a gente percebe que Jesus veio para nós, que estamos doentes, que estamos precisando ser curados em áreas da nossa vida, em especial no nosso espiritual, porque muitas coisas começam no espiritual, né? Parte do espiritual. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente é convencido, a gente precisa ser convencido de que estamos doentes em algumas áreas e que precisamos ser curados. Daí, essa primeira parte diz aqui, cadê? Ele traz duas perguntas que eu li e fiquei muito, assim, pensativa a respeito. Ele diz assim, olha, quando nós lemos na Bíblia acerca de fracassos, né, de diversos personagens, diferentes personagens da Bíblia, essa leitura me faz perceber o quanto eu sou, infelizmente, eu sou parecido com esses personagens. Em algumas áreas, nós temos ali coisas parecidas. Quando a gente lê sobre Abraão, quando a gente lê sobre Jó, quando a gente lê sobre Pedro, sobre João, a gente percebe que nós somos parecidos com eles. Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente lê e a gente percebe que a gente também tem fracassos, a gente está sendo beneficiado pela leitura da Bíblia, pela leitura da palavra de Deus. Ele traz outra pergunta. Quando leio sobre a vida bem-aventurada e perfeita como a de Cristo, isto me faz reconhecer quão terrivelmente diferente sou eu dele? Porque se você lê a Bíblia e você acha que está tudo bem, que você não está fazendo nada de errado, então você não está sendo beneficiado pela leitura da palavra. Porque se a leitura da palavra, se a Bíblia ela foi inspirada para nos corrigir, para nos repreender, para nos habilitar para realizar toda boa obra, então algo não está aí muito ajustado. E se Deus não mente, a palavra de Deus é real e é verdadeira, não há mentiras e equívocos nela, então o equívoco está na gente. Porque se a gente está se achando muito bom, sabe, não, imagina, eu não erro, aquele erra, aquele meu colega lá, ele que erra, aquela minha irmã, ela que peca. Se a gente só vê erros nos outros e a gente não identifica erros na gente, então a leitura da Bíblia que nós estamos fazendo não está nos beneficiando. Nós não estamos lendo, pedindo e crendo que Deus vai nos mostrar algo diferente, algo novo, algo que precisamos melhorar. Se nós lemos a Bíblia e não percebemos que nós somos muito diferentes de Jesus, no sentido de que ele era perfeito e nós não, então precisamos começar a ler a Bíblia com outros olhos, desejando, então, sermos tocados pela palavra de Deus, por aquilo que nós estamos lendo, ao ponto de identificarmos que somos pecadores e que precisamos de Deus, precisamos de Jesus e do Espírito Santo em todas as ocasiões da nossa vida. Depois, o nosso último ponto é que nós nos beneficiamos da leitura da Bíblia. Beleza, eu li, e agora? Agora, nós precisamos nos entristecer. Nós precisamos ler a Bíblia e sentir assim, poxa vida, eu preciso melhorar nisso. A gente precisa ser incomodado. Na Bíblia diz que quando Pedro, depois que veio o Pentecoste, as pessoas ficaram maravilhadas lá porque os discípulos falaram nas línguas naturais, né, dos judeus, dos gregos que estavam ali. Depois disso, passou um tempo, Pedro então pregou a palavra de Deus e mais de 3.000 pessoas se converteram. Mais de 3.000 pessoas foram levadas ao arrependimento. É para lá que nós vamos agora. Atos 2:37. Atos 2:37. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver como que tá a nossa... Beleza. Atos 2:37 diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, ou seja, aquilo que Pedro estava falando,
Foi uma pregação muito longa e muito dura, né, da parte de Pedro. Eles compungiam-se-lhes o coração, ou seja, eles ficaram envergonhados, constrangidos com tudo aquilo que foi dito, porque eles perceberam algo, olha aqui, olha, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, depois de tudo isso que você disse da parte de Deus? O que a gente precisa fazer para experimentarmos dessa vida que Deus quer pra gente? Aí Pedro diz assim, olha: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, ou seja, para que vocês sejam limpos, lavados dos pecados de vocês, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que lindo! Não tem como ler a Bíblia e não ser constrangido, não ser comovido, não sermos levados a um arrependimento. Um arrependimento, como eu gosto sempre de falar, em todas as áreas, aquelas áreas que nós estamos necessitando. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos identificar que nós somos pecadores e que a gente vacila, e nós precisamos sermos constrangidos por aquilo que nós lemos, ao ponto de desejarmos mudar, ao ponto de desejarmos fazer algo para que isso que nós lemos e que nos mostrou, né, que nós estamos vacilando, que a gente não venha a vacilar mais. Daí, lá no livro Enriquecendo-se com a Bíblia, ele diz o seguinte, que muitas pessoas falam da palavra de Deus, falam bonito, sabe? Aquela narrativa que te convence, parece que, nossa, o cara manja pra caramba de oratória, mas nada acontece na sua vida que ouviu. Acontecem duas coisas. Primeiro, porque muitas pessoas falam da palavra de Deus, mas não vivem aquilo e não falam através de Deus. Por exemplo, não deixam que Deus esteja em todas as palavras, ou seja, que Deus unja aquilo que ele está falando. Ele fala por si só, ele fala o que ele acha que tem que falar, e na verdade, quando a gente vai falar da palavra de Deus, primeiramente, a gente ora pedindo para que Deus fale através da gente. Porque quem convence nós do pecado, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Não é quem está falando, não sou eu que estou falando aqui, que vai te convencer que você precisa se ajeitar, que você precisa se arrepender de algo na sua vida. É o Espírito Santo, ele que está falando, e ele que está falando aí no seu coração agora, nesse momento. E aí, depois tem aqui uma parte que ele fala o seguinte. Cadê? Quando você lê a Bíblia e você deixa que o Espírito Santo de Deus aplique em você aquilo que você leu, aí sim você é constrangido pela palavra de Deus. Você é movido a buscar algo diferente a partir daquilo que você leu. A partir daquilo que você leu e que te incomodou, tipo assim, nossa, eu tenho feito isso, eu preciso melhorar nisso. Nossa, Abraão mentiu, né? Quando estava lá com Sara e falou que ela era irmã dele. Poxa, eu também já menti várias vezes. Nossa, olha só, vamos pegar um outro, Jonas. Jonas se recusou a levar a palavra de Deus para os ninivitas, né? Nossa, muitas vezes eu já me recusei a falar de Jesus para alguém. Então, quando você deixa que o Espírito Santo de Deus aplique aquilo que você leu, ele aplique na sua vida, então você vai reconhecer naquela leitura que você também erra, que você também vacila e que você também precisa se arrepender de algo e se ajeitar de algo. E a gente encerra essa parte da nossa devocional com duas perguntas. Olha só, o autor W. Pink, A.W. Pink, ele diz assim: os seus estudos da palavra de Deus produzem um coração quebrantado e o levam a humilhar-se perante Deus? Quando você lê a Bíblia, você sente o seu coração constrangido e desejoso de se humilhar perante Deus e pedir ajuda dele para você melhorar, para você te convence a confessar os seus pecados para Deus, falar para Deus: olha, Deus, eu vacilei, porque eu transei na hora que não era para ter transado.
Deus, eu vacilei. Sabe por quê? Porque eu neguei a sua palavra para aquele meu amigo que estava precisando. Deus, eu vacilei porque eu fiz aquela fofoca que eu não deveria ter contado. Eu ouvi uma conversinha, eu sabia que era verdade, eu sabia que não ia ajudar aquele meu amigo, aquela minha amiga, se eu fizesse a fofoca sobre ele. Mesmo assim eu fiz. Deus, me perdoa. Então, a sua leitura da palavra de Deus tem te levado a ações desse tipo? Tem te levado a confessar a Deus os seus vacilos? E segunda pergunta, você fica convicto de seus pecados de tal modo que é levado a arrepender-se diariamente perante Ele? Nós temos um pecado de estimação. Todos nós temos um pecado que é constante ali, que está sempre nos tentando na nossa vida. Todos nós temos. Todos nós temos. Aquele pecado que a gente identifica, a gente sabe que a gente é levado a querer sempre estar cometendo. E quando você lê a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus me revela esse pecado de estimação que está ali no meu coração, e ao ponto de eu ter que me arrepender todo dia. Desculpa, Deus, eu senti de novo vontade de fazer tal coisa. Deus, me perdoa, eu de novo cometi tal coisa, me perdoa, me ajuda a melhorar, eu quero ser melhor, enfim. Então, hoje a gente encerra a nossa devocional tratando sobre isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, depois que nós lemos agora, o que acontece? Depois que a gente lê, se a gente lê pedindo para que Deus fale com a gente, primeiro nós somos convencidos que nós temos pecados. E segundo, nós somos convencidos a confessar a Deus os nossos pecados. Que você tenha sido abençoado com essa palavra, com esse bate-papo de hoje, e que nas suas próximas leituras você possa pedir, Deus, fala comigo. Eu quero sim ser beneficiado pela leitura da sua palavra. Se você não sabe como ler a Bíblia, se você não sabe como começar, ou se você não sabe como fazer as suas devocionais, você pode chamar a gente no direct, que eu e o Rafa vamos te ajudar. Olha só, eu tenho um jeito de fazer devocional, e o Rafa, que é o meu marido, que é o líder também da nossa juventude, né, da comunidade cristã Novo Amanhã, ele tem um outro jeito de fazer devocional. E aí, então, chama a gente no direct, que aí você vai ter dois jeitos aí de se fazer devocional e você vê se você se encaixa nele. Se você não se encaixar nesses dois jeitos que a gente pode te ajudar, de repente, você consegue, a partir dessa dica que a gente te der, você consegue encontrar a sua maneira de fazer devocional. Não há jeito certo de se fazer. Agora, existe um jeito errado, que é não fazer a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar, então, neste momento, beleza? E se você se sentiu constrangido por essas leituras que nós fizemos da palavra de Deus, se você se sentiu constrangido a confessar os seus pecados perante Deus, ou se você identificou, o Espírito Santo te incomodou aí em algo, que você tem pecado, que você tem vacilado, esse é o momento de você buscar viver algo diferente da sua vida e confessar a Deus aí os seus pecados. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por essa manhã fria aqui em Limeira, mas uma manhã abençoada, porque nós separamos aí 20 minutinhos para falar e para estudar um pouco mais da tua palavra. Deus, que a partir de hoje, cada pessoa que tiver, Senhor Jesus, assistindo essa live, que se dedicar a ler a tua palavra, a ter os momentos de leitura contigo, que elas possam ser incomodadas e convencidas pelo teu Santo Espírito de Deus, que elas possam ser levadas a perceber que elas vacilam, que elas pecam, e que elas possam ser convencidas e constrangidas ao ponto de confessarem os seus pecados, de falarem para Deus aquilo que elas têm vacilado e buscarem em Ti, Jesus, buscarem em Ti, Deus, e buscarem em Ti, Espírito Santo, força para lutar contra esses vacilos e não vacilar mais. Deus, muito obrigada por esta palavra e que 2 Timóteo 3,16 faça sentido em nossas vidas, que nós possamos crer que a tua Bíblia, que a tua palavra, ela foi divinamente inspirada para nos corrigir, para nos repreender, Deus, para nos exortar e para nos tornar habilitados a realizar toda boa obra. Muito obrigada e mais uma vez eu te agradeço. No teu santo nome eu peço amém.
Um beijo, lembrando que nós somos aqui da Comunidade Cristã Novo Amanhã. A nossa comunidade fica na Rua Mário Soares de Campos, número 111, beleza? Nós temos o nosso querido pastor Denilson Lino, que é o nosso amigão que nos acompanha aí na nossa caminhada. E se você precisa também de alguém para ser acompanhado, para ser assistido, nós estamos aqui disponíveis para você, tá bom? Para te ajudar a lutar as suas guerras. Beleza? Domingo que vem tem mais, 11 horas da manhã, nós aqui do Relevantes, no hashtag Pega a Visão. Até mais, tchau, tchau!